Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ao iniciarmos a fase final da discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2018, importa dizer que este orçamento prossegue as linhas essenciais do caminho iniciado com o Orçamento de 2016, ou seja, assenta na reposição de direitos e rendimentos das famílias. Este não é, portanto, o orçamento da direita. De facto, tal como os dois últimos orçamentos de Estado, também este assume uma posição clara de se desligar daquilo que os orçamentos do governo anterior representavam. Também por isso, durante toda a discussão deste orçamento, nem uma palavra se ouviu sobre matérias que estiveram 4 anos no centro das discussões dos orçamentos do governo PSD-CDS. Os cortes salariais, os cortes nas reformas e nas pensões, o retrocesso de direitos, a insistência na carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho ou de respeito pela Constituição deixaram de fazer parte do vocabulário e não entraram na discussão deste Orçamento de Estado. A discussão mudou de tom e mudou de frequência. Se no passado se discutia a dimensão dos cortes, hoje discutimos a dimensão da devolução e da reposição de direitos e rendimentos. A discussão em torno da dimensão da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho deu lugar à discussão sobre a dimensão do alívio fiscal para quem trabalha. Definitivamente, este não podia ser o orçamento da direita. E agora que vamos no terceiro orçamento de Estado, sem planos B, sem orçamentos retificativos e sem o diabo aparecer, PSD e CDS não escondem o desconforto de se verem obrigados a reconhecer que, afinal, havia alternativas às políticas de austeridade que diziam ser inevitáveis. Que, afinal, é possível crescer sem castigar as pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes consideram que este orçamento transporta consigo um conjunto de medidas que promove a justiça social e que procura assegurar o bom desempenho da nossa economia. Ainda assim, e sem pretender minimizar a importância dessas medidas positivas, os Verdes entendem que poderíamos e deveríamos ir mais longe na resposta às necessidades dos portugueses e no reforço da defesa dos valores ambientais. Mas vamos esperar que em sede de especialidade se possam dar mais passos no sentido de reforçar as políticas sociais, nomeadamente a saúde, a educação e a cultura, mas também para fortalecer os objetivos ambientais. Aliás, nesta circunstância, registramos com agrado a abertura manifestada pelo Governo relativamente a 3 propostas que os Verdes pretendem apresentar em sede de especialidade. A primeira diz respeito à proposta para a redução do preço do passe 418 sem qualquer condição de recurso. Trata-se de uma proposta que pretende criar incentivos ou estímulos à utilização dos transportes públicos como forma não só de garantir a mobilidade das pessoas, mas também, por essa via, de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa e facilitar o cumprimento por parte do nosso país dos compromissos assumidos no plano internacional sobre alterações climáticas. A segunda proposta dos Verdes visa criar incentivos para a microprodução de energia como forma de potenciar a eficiência energética e diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis. E a terceira refere-se ao reforço dos meios, nomeadamente humanos, para a conservação da natureza e para a proteção e vigilância da nossa floresta. Mas do conjunto de propostas que os Verdes pretendem apresentar para melhorar o documento na especialidade, queremos ainda salientar as propostas dos Verdes para combater as assimetrias regionais no sentido de contrariar o abandono do mundo rural e a desertificação do interior. As propostas para favorecer o investimento público de qualidade, nomeadamente ao nível dos transportes e, em particular, da ferrovia, com vista a potenciar o desenvolvimento da nossa economia e, por outro lado, para fazer renascer a nossa produção, procurando diminuir o peso no desempenho da nossa economia dos fatores externos que não dependem de nós. Mas propostas ainda para reforçar os serviços públicos como forma de garantir uma resposta adequada às necessidades dos cidadãos. E se falamos em serviços públicos, falamos também de transportes e na necessidade de garantir uma rede de transportes públicos eficiente, confortável e a preços socialmente justos. Uma rede que consiga dar resposta às necessidades das populações, aos desafios ambientais e energéticos, que favoreça o desenvolvimento do país, nomeadamente para combater as assimetrias regionais, e que se assuma como um verdadeiro alicerce
para o combate à emissão de gases com efeito de estufa e ao combate às alterações climáticas. E nesta importante resposta, o transporte ferroviário, pelas suas características, terá obrigatoriamente de desempenhar um papel determinante. Por outro lado, interessa assegurar que as medidas anunciadas para dar resposta aos problemas criados pelos incêndios tenham expressão orçamental. Mas é também necessário começar já a implementar medidas estruturais para a nossa floresta, de forma a cuidar desse importante património e, sobretudo, para evitar tragédias no futuro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é verdade que este orçamento, à semelhança dos anteriores, também se mostra condicionado por constrangimentos, sobretudo externos, desde logo pela dívida pública, cuja renegociação, a nosso ver, continua na ordem do dia, porque continua também a sufocar o país e a comprometer o seu desenvolvimento. Ainda assim, é um orçamento que procura dar resposta a alguns dos problemas mais urgentes dos portugueses e do país e que contará, portanto, com o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.